Estamos embarcados em um navio que não seja o Titanic, que no percurso dos próximos dias nós não tenhamos um iceberg, uma pedra de gelo, algo muito grande para danificar a nossa embarcação. Porque as pessoas com deficiência vivem horas de muita incerteza, de perda de direitos. Nós estamos em uma via pública com muito movimento e nós parece que estamos na contramão. Vamos falar sobre isso porque aqui é o canal da realidade, é o canal daquilo que acontece com a pessoa com deficiência. Fica comigo na noite desta quinta-feira. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal do Diário PCD. Aqui a notícia, a informação é tratada com muita seriedade, com credibilidade, com avaliação, com estudo, com ponderação e também com a nossa opinião, né? Aqui nós praticamos a nossa opinião e ouvimos a opinião de todos, no entanto está aqui o chat disponível para todos comentarem sobre as nossas publicações em qualquer uma das mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão, independentemente do assunto, se é um assunto bom ou ruim. Se você puder deixar o like, deixar o joinha, isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas a nossa transmissão. Noite da quinta-feira, 5 de dezembro, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros ficando grisalhos, penteados para trás. Eu visto uma camisa amarela, uma camisa de gola polo com detalhe em azul na gola, no meu peito do lado direito, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, tivemos aí na terça-feira, dia 3, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, onde o Brasil procurou naquele dia comentar mais sobre as pessoas com deficiência, mas nós estamos de plantão com o alerta vermelho desde a semana passada, quando nós tivemos mais um ataque direto em relação às pessoas com deficiência que recebem aí um benefício do governo federal, o BPC, né, o benefício da prestação continuada. Estamos em um alerta já há um bom tempo em relação à reforma tributária, quer dizer, são ataques de todo lado, são retirada de direitos de todo lado e por isso nós estamos aí com a capa de nós estamos na contramão. É isso mesmo. E eu queria a sua opinião. Queria a sua opinião na noite de hoje. Antes de mais nada, nós temos aí o apoio de grandes parceiros, né? O apoio de grandes parceiros para que a gente esteja no ar aqui com todas as nossas mídias sociais, como por exemplo a Lauisen, profissionais credenciados ao SUS e ao Detran para atender toda a grande São Paulo. Traz para a gente o Roland Lauisen, laudos para isenções. O Diário PCD tem uma mensagem especial para quem é de São Paulo, capital, ou de todos os municípios da Grande São Paulo. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen, laudos para isenções, está pronta para te atender. Profissionais credenciados ao SUS e Detran, preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF, na hora de escolher uma clínica, para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais destinados às pessoas com deficiência. Fale com a equipe da Lauisen, laudos para isenções. Anote os telefones da Lauisen: DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311
3877. Lauisen, laudos para isenções. Um grande abraço ao Dr. Marcelo Marques Teani, um grande abraço a todos da equipe da Lauisen, gratidão por essa parceria há tanto tempo conosco, que alegria poder contar com o apoio de vocês, com o apoio de tantos outros parceiros que nos ajudam nesse trabalho com seriedade, com compromisso e com a credibilidade. Bom, pessoal, eu vou pedir para o Roland reapresentar o manifesto público que nós divulgamos no dia 3 de dezembro. A ANA PCD e o Diário PCD, nós criamos um manifesto público para falar sobre aquela data, porque teve algumas pessoas que entenderam que haveria o que comemorar. E você vai ver, vai acompanhar com a gente aqui, que nós não estamos sozinhos nessa preocupação do que comemorar, e sim do que se preocupar. E até eu estava conversando com o Henrique Cel, um dos coordenadores da ANA PCD, ele falou: Abrão, será que ficou muito forte o nosso manifesto? Henrique, nós fomos verdadeiros. Aqui a gente traz a verdade. E se alguns não gostaram do manifesto, é porque eles têm uma outra opinião. Talvez estejam vivendo em um outro mundo diferente do nosso, que nós estamos na linha de frente. Mas traz pra gente, Roland. Esse manifesto foi apresentado na terça-feira, dia 3 de dezembro, aqui no canal da Notícia. Traz pra gente, por favor, Roland. Esse manifesto não tem festa, não tem celebração, não tem música e nem balões. Esse manifesto não tem sorriso fácil, não tem imagens de superação, não tem aplausos. Esse manifesto não tem palavras de conforto, nem promessas vazias. Porque esse manifesto é sobre algo que ninguém deveria ser convencido a valorizar: os direitos humanos fundamentais. Direitos que já foram conquistados, mas que agora estão sendo silenciosamente arrancados pelas mãos de quem deveria protegê-los. Esse manifesto não tem desconto, não tem negociação, não tem leve metade e esqueça o resto. Porque o direito de viver com dignidade não é mercadoria à venda. E, no entanto, estamos sofrendo ante uma crescente e cruel violência tributária que transforma isenções e benefícios essenciais em moedas de troca para ajustes fiscais que ignoram as vidas em jogo. A reforma tributária, longe de ser neutra, ameaça empurrar ainda mais pessoas com deficiência para a margem, retirando incentivos que não são privilégios, mas pontes para a inclusão. Governantes estaduais e federais têm promovido cortes em políticas essenciais, sob o pretexto de austeridade, enquanto ignoram os custos humanos dessa matemática fria. Pessoas com deficiência não precisam de caridade, precisam de acesso. Acesso à educação, ao transporte, à saúde, ao trabalho e à cultura. Precisam de políticas que respeitem suas vidas e combatam a invisibilidade social que ainda enfrentam. Por isso, neste 13 de dezembro, não celebramos, alertamos, protestamos. Nós convocamos toda a sociedade a refletir, a agir por um mundo diferente. Pegue todo o estoque de empatia, solidariedade e respeito que você tem e use na sua voz, no seu voto, na sua atitude. Use para cobrar políticas públicas justas. Use para derrubar barreiras. Use para garantir que a inclusão não seja apenas uma palavra bonita, mas uma realidade concreta. Porque inclusão é um direito. E quando todos usarem esse estoque, talvez chegue o dia em que ninguém mais precise escrever um manifesto para lembrar o óbvio: direitos humanos não se negociam. Esse é o manifesto
da ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, e do Diário PCD. Se fosse para escrever de novo o manifesto, eu escreveria da mesma forma, só trocaria a data, né, como fosse hoje, 5 de dezembro. Eu não trocaria um ponto, uma vírgula em nada. Para vocês terem uma ideia, fazer uma avaliação rápida. Nós estamos, agora já foi divulgado que a reforma tributária vai ter o relatório dela apresentado na semana que vem. A reforma tributária é aquela que retira, né, o direito à isenção na aquisição de veículo por pessoas com deficiência, entre tantas outras coisas. Mas retira. Né? E nós, nessa briga, com 14 emendas apresentadas no Senado Federal, e a expectativa é para este relatório, o que vai sair desse relatório. E nós tivemos a informação de que o relatório será apresentado, vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois no plenário na semana que vem, sobre a reforma tributária. Por sinal, nós recebemos um conteúdo, e eu quero compartilhar com vocês, também a preocupação dela, da senadora Mara Gabrilli. Não só sobre a reforma tributária, não só sobre a questão da isenção na aquisição de veículo, como outros temas e também em relação à retirada do direito a receber o BPC. Traz para a gente, Roland, a senadora Mara Gabrilli, que encaminhou esse material para o Diário PCD. Bom, aqui do nosso lado, a gente segue trabalhando para que a reforma tributária seja justa e atenda a todos os brasileiros, em especial as pessoas mais vulneráveis. No projeto que a gente regulamenta a reforma tributária e que está tramitando no Senado, eu apresentei 28 emendas ao texto, né? E agora a gente aguarda a apresentação do relatório na CCJ nessa semana. Infelizmente, o texto aprovado pelos deputados limitou a isenção para automóveis para pessoas com deficiência em apenas R$70 mil. Uma das emendas que protocolei corrige esse imenso retrocesso, mantendo o teto em 200 mil como é hoje. O direito já é garantido pela Emenda Constitucional 132 de 2023, através de uma emenda de minha autoria na PEC da reforma. E também removemos os critérios que excluíram amputados e pessoas com autismo do benefício. Outra injustiça que a gente também vai corrigir do texto dos deputados é quanto à alíquota reduzida para os serviços de cuidados para pessoas idosas com deficiência e ainda para crianças, que a Câmara excluiu da redução de impostos. Nossa emenda, ela os recoloca nas alíquotas reduzidas. E além dessas, outras emendas minhas buscam garantir a redução de 100% na alíquota para medicamentos oncológicos, para a saúde da mulher, para tratamento de doenças raras e outras doenças crônicas. E eu também quero incluir na cesta básica alimentos para pessoas com erros inatos do metabolismo, diminuindo os custos para as famílias. Eu propus ainda emendas para que dispositivos médicos e de uma acessibilidade tenham uma redução de 60% e a isenção total para aqueles que já possuíam benefícios, evitando retrocessos e garantindo acesso a tecnologias assistivas que promovam a inclusão. Contem comigo para defender uma reforma tributária justa e sem deixar os mais vulneráveis para trás. Esta é a nossa expectativa de convencer o governo a aceitar mudar o texto da reforma tributária. Nós temos que mudar a ideia do governo federal em relação a retirar os direitos do BPC. Nós precisamos fazer isso, porque senão nós teremos um ano trágico. O ano em que o navio vai bater no iceberg. O navio vai bater na pedra de gelo e vai afundar. E todos nós poderemos juntos cair numa água gelada e aí todos, infelizmente, decretarmos o luto. Em toda essa minha trajetória, há mais de 30 anos no jornalismo, voltado à pessoa com deficiência e para a pessoa com deficiência.
Eu não lembro de ter vivido um momento tão delicado como esse. Ah, Abrão, mas você é muito pessimista. Só você pensa assim. É, só eu penso assim. Uma deputada estadual de São Paulo, uma jornalista também, a deputada estadual Andréa Werner, me parece que tem a mesma opinião que a nossa. Vamos conferir a opinião dela sobre o momento que nós estamos vivendo. Como não ser triste esse ano depois de ver todos os ataques que pessoas com deficiência estão sofrendo? Eu queria poder participar do meme que está rolando aí no Instagram, falar das coisas boas, comemorar a minha lei que dá mais acessibilidade na emissão de documentos em São Paulo, de ter conseguido um compromisso da Secretaria da Educação para a contratação de mais profissionais de apoio nas escolas. Ao invés disso, o que a gente tem é um ataque que parece orquestrado aos nossos direitos. O benefício da prestação continuada, o BPC, é o alvo da vez. São muitas frentes. A primeira foi falar sobre supostas fraudes que deixaram várias pessoas em situação de miserabilidade. A segunda é a conversa de dissociar o valor do benefício do salário mínimo, porque aí não precisa reajustar. Agora tem um projeto de lei que diz que o BPC depende da inclusão de um CID, o que viola a LBI e a Lei Berenice-Piana. Enquanto isso, o governo continua incapaz de implementar uma avaliação biopsicossocial. Aí o projeto de lei desfaz um avanço, que é a não necessidade de renovação de laudos para deficiências permanentes. Isso submete as pessoas com deficiência a desgaste, a constrangimento. Parece que somos vistos como um grupo de golpistas. A mesma lei vai passar a levar em conta benefícios de seguridade social no cálculo da renda para definir se uma pessoa é elegível ou não para receber o BPC. Gente, benefício não é privilégio. As pessoas sabem os custos envolvidos em viver com uma deficiência, em cuidar de uma pessoa com deficiência? Quanto custa a manutenção de uma cadeira de rodas, trocar curativos, terapias, as fraldas e sondas que o SUS não tem entregado? Circular entre municípios para ter acesso a medicamentos ou a um tratamento? Tudo isso a toque de caixa como uma prioridade. Enquanto isso, o benefício está há anos sem reajuste. Enquanto isso, tem 8 bilhões de emendas PIX para deputados. Vou ler aqui uma mensagem que eu recebi no meu Instagram, a pessoa pediu para não ser identificada. Deixo minha indignação com esse pacote de horrores contra os necessitados. Sou mãe de autistas e uma pessoa com esquizofrenia. O governo não fornece tratamento adequado aos autistas, falta médico, falta remédio, falta oportunidade de trabalho para nós mães. Somos vistas como atestados ambulantes. Gente, quem está olhando por nós? Olha o absurdo de colocar a renda de quem não mora junto. Me diz, e se o pai não colaborar, ou pior, e se o pai for um agressor, como que se coloca a renda de quem não ajuda? E vamos lembrar que quase 80% das mães de pessoas com deficiência foram abandonadas pelos parceiros. Voltando ao relato. Sinceramente, dizer que pessoas doentes estão causando a pobreza. Vergonha. Tenho vergonha de como está a política e o governo. O LOAS me ajudou muito no tratamento das minhas filhas. Hoje, crianças que vão em terapias e neurologista e têm remédio. Estão tendo a oportunidade de futuramente sair e trabalhar, pois estão se desenvolvendo. Como eu vou fazer para hoje pagar e cuidar para que isso ocorra? Essa mãe está pensando no futuro dos filhos, das filhas. Ela não está pedindo uma boquinha, ela não está querendo um privilégio. Ela quer ter acesso a direitos humanos básicos. Enquanto isso, a gente ainda vê isenção fiscal para um lado, subsídio para outro e a discussão de taxar grandes fortunas fica intocada. Tem que combater fraude? Claro que tem, mas de um jeito que não coloque pessoas vulneráveis em risco. E a gente vê mais retrocessos. A ANS e o Conselho Nacional de Justiça em movimentos para limitar tratamentos e terapias. O parecer 50, reescrito de um jeito que não fica claro que uma pessoa que precisa vai ter sim direito ao acompanhante especializado. Tudo isso só deixa claro uma coisa: a gente não pode parar. Eu tô cansada, na verdade eu tô exausta, vocês estão cansadas. A gente não aguenta mais, mas eu não vou parar, eu não posso parar e eu sei que vocês não vão parar também. Se alguém acha que vai ficar tudo por isso mesmo, é bom se preparar para uma briga, porque a gente está pronta. Eu não sei se é a síndrome do jornalismo, né? Não sei se o jornalista tem esse senso diferente. O meu é igual da deputada Andréa Werner.
que também é jornalista, que tem um filho com autismo e que tem o diagnóstico também do autismo. Por sinal, eu quero aproveitar algo que nós temos de muito precioso. A deputada Andréa Werner falou sobre fraude, não é? De que nós somos acusados de fraude. Ô, deputada, eu acho que nós tínhamos um grande aliado para combater a fraude. Mas me parece, como ele mudou de posição, talvez ele esteja hoje com uma outra avaliação sobre fraude. Mas sabe o que o Haddad disse? Nós mostramos isso ontem, mas vou repetir hoje, porque é só o Diário PCD que tem isso. Vamos reapresentar aquilo que o deputado, o hoje ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, falava sobre a questão da fraude. Traz pra gente o Roland de novo. E às vezes, Abrão, pode acontecer de você ter fraude, você combate a fraude. Sim. O que você não pode é generalizar. Porque aí você estigmatiza. E que foi a intenção do governo. Estigmatizar a pessoa com deficiência, como se a pessoa com deficiência fosse um oportunista, que estivesse usando a lei, né, de forma fraudulenta para se beneficiar individualmente, pessoalmente. Então foi ridículo o que o governo fez. Agora, tem fraude, você sempre vai ter um percentual, isso é qualquer programa social. Pega o ProUni, que eu criei em 2004, mais de 3 milhões de bolsistas. Se tem 1% de fraude, são 30 mil. Se tiver 1% de fraude, são 30 mil bolsistas. Mas em 3 milhões. Tem que combater? Óbvio que tem que combater. Mas você não vai estigmatizar um programa, condenar um programa, porque tem pessoas espertalhonas, né, que vão tentar usar uma brecha da lei para se beneficiar. Agora, para isso que o Estado tem órgãos de controle. Os órgãos de controle é para você identificar as falhas as falhas que permitem, né, ou a fraude e tal, e vai fechando as portas para evitar isso. Isso é um trabalho rotineiro da administração pública. Aliás, qualquer empresa, todo mundo, toda organização tem órgãos de controle interno para combater fraude, combater o mau uso do recurso e tal. É complicado, não é? É um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de muito desespero. Eu estou aqui reavaliando como é que nós vamos estar em Brasília para pedir para apresentar emendas a esse projeto de lei do ajuste fiscal, para mudar, para tentar evitar esse tipo de derrota em relação ao BPC. Como é que nós vamos acompanhar a leitura desse relatório da reforma tributária para a gente depois tentar mudar a visão, a posição de alguns senadores antes de que o assunto vá para o plenário? Nós temos poucos dias, nós temos poucas horas para enfrentar algo muito grave. O projeto do ajuste fiscal, esse projeto do BPC-Loas, foi aprovado ontem em regime de urgência. O regime de urgência significa o seguinte: nem nas comissões vai ser discutido, vai direto para o plenário. E é o plenário que decide. Bom, enfim, nós escolhemos os parlamentares para estar lá, não é? Você não escolheu o seu parlamentar federal? É ele que vai decidir isso, sobre o ajuste fiscal, sobre decretar a fome e a pena de morte para muitas pessoas com deficiência. Assim como nós escolhemos os senadores que vão decidir sobre a reforma tributária, a retirada de direito das pessoas com deficiência, por exemplo, na aquisição de veículos e tantas outras coisas. Então é um momento de que nós temos algumas opções e elas não são boas. A opção é a gente esperar as coisas caírem do céu, como muitos fazem. A opção é esperar quanto pior, melhor, porque tem muitos que exploram o segmento, quanto pior, melhor, ou arregaçar as mangas e ir para o embate. Eu prefiro arregaçar as mangas e ir para o embate, mesmo que alguns entendam de que isso não é necessário, mas eu entendo que sim. A minha consciência sempre foi para uma boa luta. E nós temos alguns aliados.
Poderíamos ter mais, mas nem todos preferem lutar. Alguns preferem se acovardar. Muitos preferem ficar em total silêncio do que enfrentar aquilo que pode mudar a vida de outras pessoas. Alguns olham para o próprio umbigo e não para a coletividade. E nós estamos em frente. A ANA-PCD está num trabalho forte em todos esses dias e estará nas próximas horas, e aí vocês vão acompanhando. Inclusive, o próprio Estadão divulgou ontem a manifestação da ANA-PCD sobre a questão do BPC. Vamos em frente. Pessoal, um bom final de quinta-feira. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão e escolha qual é a sua opção nesse momento. Grande abraço, obrigado. Deixe o seu comentário aqui no chat. Valeu, gente. Tchau. Obrigado.